Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Melhorou um pouquinho. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Antes da gente ler o texto, eu vou contar uma historinha, é uma história fictícia que eu mesmo escrevi para ilustrar aquilo que eu quero trazer essa noite para que a gente pense. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém, ou conhece, ou talvez você mesmo já tenha se achado excluído no meio da juventude. As pessoas não lhe davam atenção, você não conseguia se sentir em comunhão, ou na juventude, ou na igreja como um todo. Então, pensando na pessoa que se sente assim, eu escrevi uma história que é fictícia. É a história de um jovem chamado Jubileu. Não sei porque eu gosto da sonoridade desse nome, então o nome do jovem é Jubileu. O que é que aconteceu? O Jubileu decidiu ir para um retiro de jovens. Veja, ele nunca tinha ido antes, nunca tinha participado de nada, mas ele se sentia excluído. Aí preste atenção nessa coisa. Ele nunca participava de nada, ele nunca ia para nada, mas ele se sentia excluído. Então, pela primeira vez, ele foi para o retiro de jovens. Nesse retiro, aconteceu perto da praia. E de forma surpreendente, ele foi atrás do líder para pedir orientação. Ele estava passando por um período difícil da vida dele. E nesse período difícil, ele sentiu a necessidade de estar em comunhão. Então, ele procurou o líder e pediu ajuda para de que, de alguma forma, o líder o aconselhasse para que ele conseguisse se sentir em comunhão com a juventude, com a igreja. Então, o líder, sem falar quase nada, se levantou e convidou para que ele o acompanhasse. Então, eles saíram e foram caminhando, uma caminhada ali de 30 minutos, e foram conversando sobre coisas da vida, coisas do cotidiano, coisas normais, do dia a dia. E, de repente, eles chegaram lá na praia, o retiro era perto da praia, e o líder continuou caminhando em direção ao mar, em direção à água. E o Jubileu achou estranho, ficou olhando de longe, e o líder chamou, venha. E ele começou a andar também. Então, eles entraram na água, a água bateu ali no tornozelo, depois no joelho. Quando a água estava batendo mais ou menos na altura do peito, de forma inesperada, o líder joga Jubileu dentro d'água e empurra a cabeça dele para baixo. E com força e com violência, Jubileu se assusta, e de repente o líder solta e ele já se levanta da água ofegante. Aí o líder pega e empurra ele de novo para baixo da água. E quando o Jubileu estava quase sem forças, então o líder solta ele. Então ele sai, Jubileu fica irado com o líder e grita, você está louco porque você fez isso comigo, eu vim lhe pedir ajuda e você tenta me matar. Aí o líder olha para ele e começa a sorrir. Sabe qual é o segredo para ter comunhão? E Jubileu perguntou, só falta você dizer que é tentar afogar alguém. Aí o líder disse, você deveria ter feito exatamente o que fez comigo com todos os jovens. E o que foi que eu fiz? Primeiro, você me procurou, você foi honesto, sincero, pediu ajuda e gastou tempo comigo. Eles passaram ali 30 minutos na caminhada e conversando sobre a vida. Aí a ficha caiu, finalmente, em Jubileu. Era ele que não procurava ninguém, era ele que não buscava comunhão, era ele que nunca tinha procurado o líder, mas ele acusava todo mundo. Ele se sentia excluído. E ele entendeu isso. Aí ele olha para o líder e pergunta, e por que você tentou me afogar? Aí o líder diz, para que você nunca mais esqueça essa lição. Por isso eu lhe dei esse susto. Então, o que nós vamos pensar hoje é comunhão. O que é comunhão, biblicamente falando? Então, essa história ilustra isso, porque eu sei que dentro de toda juventude, de toda igreja, tem esse personagem. Tem alguém que não se sente participante, que não se sente acolhido, mas às vezes a culpa é dele mesmo, que não participa de nada, mas acusa os outros. Então, para começar a pensar sobre isso, queria que você ficasse de pé e abrisse sua Bíblia. Em Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 até o versículo 47. Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47.
Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, graças te damos por tua palavra, porque onde nós estaríamos sem a tua revelação, Senhor? Que essa noite, mais uma vez, eu pregue de forma simples, mas de forma fiel à tua palavra. Que mais uma vez o Senhor use esse instrumento imperfeito para transmitir a tua palavra, que é perfeita. Acalma os nossos corações e que, de alguma forma, o teu Espírito Santo faça com que aquilo que vai ser plantado essa noite dê frutos, para a honra e glória do teu nome e para o bem do teu próprio povo. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Bem, como eu falei na história de Jubileu, o que nós vamos pensar hoje juntos e refletir é sobre comunhão, porque coisas impressionantes acontecem quando estamos em comunhão. Eu vou fazer uma rápida contextualização do livro de Atos para que a gente entenda esse trecho que nós lemos. O livro de Atos é de autoria de Lucas, o mesmo autor do Evangelho que leva seu nome, o Evangelho de Lucas. Nós temos poucas informações sobre ele, informações diretas em quem ele foi. Nós temos um versículo em Colossenses 4:14 que fala sobre ele, 2 Timóteo 4 e Filemão 24. Nesses três versículos nós descobrimos a profissão de Lucas e também o seu caráter, porque nesses versículos Paulo afirma que em certo momento da caminhada dele todos o abandonaram, menos Lucas. Então Lucas foi um amigo fiel do apóstolo Paulo. Além de médico, ele também é considerado na história da igreja como um historiador. Tamanho é os detalhes históricos que nós encontramos nos seus dois livros. Esse livro de Atos, que nós acabamos de ler um trecho, é uma sequência imediata ao livro de Lucas. Lucas 24:53 termina dizendo assim: estavam sempre no templo. Lucas capítulo 24, versículo 53, termina dessa forma. E Atos começa basicamente dessa mesma forma, falando como os nossos irmãos do primeiro século estavam vivendo. Esse livro é extremamente importante para a história da igreja e importante no cânon sagrado, porque sem ele nós não conseguiríamos entender como a religião recém-inaugurada, que caminhava ali pelas vielas de Jerusalém, de repente, no livro de Romanos, aparece como uma religião que já está na capital do mundo, que era Roma, e não só na capital, mas dentro do próprio palácio de Nero. Então, sem o livro de Atos, nós não conseguiríamos entender como isso aconteceu. Por isso, esse livro é de extrema importância para a nossa história, para a história da igreja. Um comentarista chamado Léo Tucker, ele resume o livro de Atos, olha só que resumo legal, em três palavras apenas. Ele fala que o livro de Atos fala sobre ascensão, descida e expansão, ou seja, ascensão, descida e expansão. Ascensão de Jesus Cristo, subindo aos céus, descida do Espírito Santo e expansão da igreja por todo o Império Romano. Então, o livro de Atos a gente consegue resumi-lo nessas três palavras.
subida de Jesus Cristo, descida do Espírito Santo e expansão da igreja. Eu gostaria de apresentar nessa introdução ainda em contextualização, pelo menos 15 motivos para você ler o livro de Atos, se você ainda não leu. Pelo menos 15 motivos. Primeiro, a importância da sua mensagem. Esse livro conta a fundação da nossa fé, como a nossa fé ela surge no meio do Império Romano, no meio da cultura judaica. Então, essa mensagem é extremamente importante. Segundo motivo para ler Atos, para entender como uma igreja cresce de forma saudável. Hoje é cheio de métodos, de teorias mirabolantes para como fazer uma igreja crescer, estratégia de marketing, etc. E no livro de Atos nós encontramos como é que uma igreja cresce de forma saudável. Nós temos aqui o batismo do Espírito Santo, dons espirituais, sinais e milagres na igreja. E qual o propósito dos sinais e milagres na igreja, que é bem diferente do que acontece hoje. Nós temos comunhão, que é a reflexão de hoje, disciplina eclesiástica, economia, porque Atos fala de finanças, diversidade de ministérios, preconceito racial, olha só como o livro é atual. Princípios de como se fazer missões com aquilo que Paulo planeja nas suas viagens, a relação entre igreja e Estado, outro tema extremamente atual em nossos dias, o chamado a sofrer pelo Evangelho e, por fim, a providência divina. Ou seja, você tem aqui no mínimo 15 motivos para terminar o culto hoje, ir para casa depois de lanchar e começar a ler o livro de Atos. Então, eu incentivo você fortemente a gastar um bom tempo estudando esse livro, que é importante para a nossa fé, para nós conhecermos quem Deus é. O capítulo 2 começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como é que eles estavam? Como é que eles estavam? Reunidos. Veja, só uma curiosidade. Jesus disse, antes da sua crucificação, que os discípulos deveriam esperar ele em Jerusalém. Por falta de fé, alguns discípulos saem de Jerusalém, onde eles deveriam ter ficado. A exemplo de Pedro, que volta a pescar. A exemplo dos 2 discípulos que estavam voltando para Emaús, a sua cidade natal. E quem é que vai buscar esses discípulos que foram desobedientes? O próprio Jesus. Veja, o amor do nosso mestre. Eles desobedeceram e mesmo assim Jesus, o próprio Jesus ressurreto, vai na beira da praia chamar Pedro e os outros 2 apóstolos, e também vai no caminho de Emaús chamar aqueles 2 discípulos que haviam abandonado a comunhão e abandonado a igreja. Estando eles todos reunidos em Jerusalém, acontece o Pentecostes, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. E Pedro, no capítulo 2, versículo 38, diz, no seu famoso discurso, na sua famosa pregação, era uma pregação evangelística, é a inauguração, a fundação da igreja praticamente, e Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. O que é que acontece imediatamente depois disso? Mais ou menos 3.000 pessoas são convertidas, uma conversão sobrenatural. Imediatamente os apóstolos não perdem tempo e os batizam. Havia as piscinas ou os banhos públicos em Jerusalém por causa da cultura romana, predominantemente, que estava lá na cidade. E ali perto, onde aconteceu a pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram já batizadas nas águas. E esse é o contexto para falar do texto que nós lemos no início. Então, essas 3.000 pessoas se convertem de forma milagrosa. E agora, o texto que nós lemos fala de como essas pessoas começaram a viver. Como era o cristianismo para essas pessoas. E aqui no versículo 42, nós temos a primeira lição dessa noite, dessa reflexão sobre comunhão. A primeira lição é: na caminhada com Cristo é necessário perseverança.
Veja, na caminhada com Cristo é necessário perseverança, porque o versículo 42 começa: e perseveravam. A palavra perseverança, ela tem alguns significados, que é permanecer, continuar, e isso independente das circunstâncias da vida, independente daquilo que nós sentimos, vemos ou pensamos. É você continuar a caminhada na fé. Nós estamos vivendo a geração mais mimimi de toda a história da igreja. Se um líder, por algum motivo, não falar, não dar atenção a alguém, a pessoa já fica olhando de cara feia. No próximo culto ele já falta. Ou seja, é a geração mais sentimentalista da história da igreja. As pessoas precisam se sentir importantes para virem para a igreja. Elas não vêm para cultuar a Deus, vêm por outros motivos. E a palavra perseverante é importante a gente pensar sobre ela, porque você só persevera em alguma coisa que é difícil. Você já viu alguém falando a palavra perseverando ou perseverar, quando ele está, por exemplo, de férias, deitado numa rede, na beira da praia, tomando água de coco. Aí ele diz: eu estou perseverando aqui. A gente diz perseverar uma coisa que é difícil, que é penosa, né? Imagine você quando estava fazendo o Enem. Você se dedicou, estudou, fez a prova, não conseguiu nota para entrar no curso que você queria. Aí você diz o quê? O próximo ano eu vou continuar o quê? Perseverando. Ou seja, porque é penoso, é difícil, exige disciplina. Nós não perseveramos ou não precisamos perseverar naquilo que é bom, naquilo que é suave, naquilo que não exige esforço. Então, a primeira lição é: na caminhada com Cristo é necessário perseverança. E o que ou em que esses irmãos do primeiro século estavam perseverando? O próprio versículo 42 diz, e essa é a segunda lição dessa noite: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, era algo difícil de se fazer, porque ia contra toda a cosmovisão que eles sempre tiveram. Aqueles 3.000 pessoas que foram convertidas tinham diversas cosmovisões e religiões e conceitos de mundo diferentes, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Com certeza foi difícil para cada um. Foram perseguidos, tiveram que abandonar suas crenças, e isso é difícil, meus irmãos. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para muitos, doutrina é aquele culto que acontece no meio da semana, na quinta ou na quarta-feira, que o culto parece mais uma aula. Não sei se quando você era adolescente, lá pelos seus 10, 12 anos, quando você falava em culto de doutrina, era aquele culto que era meio chato, que parecia uma aula, a pregação, e era o pessoal mais velho que ia. E aí a sua mãe lhe obrigava a ir, quando você tinha aqueles 10, 12 anos. Então, para muitos, doutrina é isso. Mas o que é doutrina? O que é a doutrina dos apóstolos? Eu defino doutrina de uma forma bem simples e fácil de entender. Doutrina é como você enxerga o mundo. E para que você enxergue o mundo com uma cosmovisão cristã, você precisa conhecer doutrina. Doutrina nada mais é do que saber quem Deus é através das sagradas Escrituras. E para você saber isso, você precisa dedicar tempo, dedicar energia, dedicar até dinheiro para comprar livros bons, para saber quem Deus é, livros que falam de forma fiel sobre as Escrituras. Então, qual era a doutrina dos apóstolos? Será que você conseguiria, sem pegar o telefone e sem dar um Google, dizer qual era a doutrina dos apóstolos? Deixa eu contar uma história de alguns irmãos que vieram para o Brasil há muito tempo atrás. Os primeiros cristãos reformados que chegaram no Brasil foram enviados para o Brasil por ninguém menos do que João Calvino. Não sei se você sabia ou conhece essa história. E eram 3 missionários que foram enviados por Calvino ao Brasil. Chegando no Brasil, eles foram, como de costume, presos, e eles tiveram que dizer por escrito, fazer um documento declarando a sua fé reformada. E eles tiveram 3 dias para escrever esse documento. Esse documento é uma das declarações de fé mais lindas
que já foram feitas. É a primeira declaração de fé feita no solo brasileiro e ficou conhecido na história como a Declaração da Guanabara, ou a Confissão da Guanabara. Você coloca isso no Google e vai achar esse documento. Com 3 irmãos que ficaram presos apenas com um papel e lápis para escrever, e escreveram um documento rico em teologia, rico em doutrina, mostrando o quanto eles conheciam de doutrina e defendendo a sua fé dessa forma. Eu pergunto a você, fazendo já a aplicação dessa lição, será que você seria capaz de explicar para alguém qual é a doutrina dos apóstolos? Isso é uma pergunta retórica que você responde para você. Qual é a doutrina dos apóstolos? Eu vou ler com vocês um resumo dessa doutrina que ficou conhecido na história da igreja como o Credo dos Apóstolos. Eu não vou explicar o credo, não vou expor artigo por artigo, porque seria quase impossível. Existem livros e livros que falam sobre isso, mas aqui nós temos um resumo do que seria aquilo que os irmãos dos primeiros séculos estavam perseverando. Então eu queria que você prestasse atenção, pode ler, está aí no slide também. O Credo dos Apóstolos é um resumo do que os apóstolos acreditavam. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Só um parênteses, essa igreja universal não é a universal do reino de Deus, viu? Em poucas linhas nós temos um resumo da nossa fé. Aí pergunto, será que você seria capaz de escrever um resumo da sua fé? Eu não vou expor o credo porque seria impossível em uma pregação com um pouco mais de 1 hora fazer isso. Mas eu vou fazer um resumo do que você encontra aqui em termos de teologia, em termos de doutrina. Nós temos aqui a soberania de Deus de forma clara, porque ele diz que o Deus Pai é todo-poderoso e criador de todas as coisas. Nós temos a Trindade, nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós temos a doutrina, a tríplice doutrina de Jesus Cristo, a encarnação em carne e osso, morte e ressurreição. Nós temos aqui escatologia, porque fala do final dos tempos. Nós temos eclesiologia, porque fala de como a igreja deve viver. Nós temos remissão dos pecados e vida eterna. Note que no final do credo, no último artigo, ele fala como a igreja deve viver. A igreja deve viver em comunhão. Então nós já temos aqui 2 lições, apenas em um versículo. E nós encontramos ainda a 3ª lição, que é o coração dessa reflexão ou dessa pregação dessa noite. No mesmo versículo ainda. 3ª lição. Não existe cristianismo isolado. É necessário viver em comunhão. De novo, não existe cristianismo isolado. É necessário viver em comunhão. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nos desengrejados, que cresceu muito durante a pandemia porque nós não podíamos estar juntos fisicamente no templo. Mas, biblicamente falando, não existe a possibilidade de você ser cristão e viver isolado na sua casa. É impossível você viver isolado, é impossível você ser cristão sozinho. Veja, você pode ter conhecimento sozinho, lendo livros de teologia, você pode ter conhecimento assistindo uma pregação, a transmissão do culto online, mas isso não é comunhão. Você está assistindo o culto, não está participando do culto, que é uma coisa diferente. Então, meus irmãos, nós temos aqui a 3ª lição. Não existe cristianismo isolado, não existe o cavaleiro
solitário, o lobo solitário no cristianismo. Você precisa viver em comunhão, viver em comunidade. Comunhão é aquela palavra que nós costumamos usar quando marcamos um churrasco. A gente fala, vai ter a comunhão dos homens, que é o churrasco. Nós costumamos usar essa palavra também, vai ter o encontro de mulheres e depois vai ter a comunhão, que é o lanche lá na igreja. Nós falamos que vamos ter comunhão depois do culto, vai todo mundo para o mesmo lugar, vamos lá para a comunhão. E os irmãos que usam essa expressão estão certos, não há nada de errado em usar isso. A palavra comunhão para fazer esses exemplos que eu acabei de dizer, porque a palavra grega para comunhão, que é koinonia, tem vários significados, entre eles você se socializar. Então, não existe nada de errado em você usar essa palavra, mas a comunhão bíblica, uma comunhão profunda, essa comunhão que Lucas escreve no versículo 42 que nós lemos, vai muito além disso. Vai muito além disso, é muito mais profunda. Então eu queria dar 3 exemplos ou 3 níveis de comunhão, para a gente se avaliar e pensar se realmente nós temos comunhão com o corpo de Cristo. O primeiro nível de comunhão, e talvez o nível mais básico, é a comunhão no serviço. Por que é o nível mais básico? Porque é aquele tipo de comunhão que, eu vou usar um extremo aqui, que uma quadrilha de assaltantes de banco tem. É um exemplo bem extremo. Por quê? Eles estão juntos, eles não se juntaram para roubar um banco. Eles têm o mesmo objetivo? Tem, que é assaltar o banco. Ou seja, eles têm essa comunhão no serviço. Eu usei um exemplo bem extremo, mas no seu trabalho as pessoas têm esse nível de comunhão, na sua faculdade as pessoas têm esse nível de comunhão, estão juntos e têm o mesmo objetivo. Na igreja, a gente tem esse nível de comunhão nas equipes que nós trabalhamos. Não sei se você participa de alguma equipe da igreja que é grande, e por causa disso você sim, se junta, tem o mesmo objetivo, faz o mesmo serviço, mas termina não conhecendo todo mundo, de forma íntima, de forma profunda. Sabe o nome, sabe uma ou outra informação sobre a vida da pessoa, mas nunca foi na casa da pessoa. Isso é comunhão no serviço. Por exemplo, na nossa igreja nós temos a maior equipe, que é a equipe do apoio, que é a equipe que organiza o culto, que recepciona os irmãos, que fica no estacionamento. Então é uma equipe grande. Então essa equipe tem comunhão no serviço, todo mundo tem o mesmo objetivo e está junto. Esse é o nível mais básico de comunhão que qualquer pessoa pode ter no trabalho, na escola, na faculdade, etc. Nível de comunhão no serviço. Nós temos o segundo nível, que é um nível um pouco mais profundo, que é o nível de comunhão de fé. É você acreditar nas mesmas coisas. Por exemplo, existem alguns requisitos para você ser um congregacional raiz, que é você conhecer a doutrina, a declaração de fé da sua igreja. Ou seja, você só tem esse nível de comunhão se você acreditar nas mesmas coisas. Você concorda comigo? Ou seja, você precisa ter a mesma cosmovisão, acreditar na mesma forma de batismo, acreditar na mesma forma nos dons e etc. Então, quando você acredita nas mesmas coisas, você tem esse nível de comunhão de fé. Você acredita nas mesmas coisas. Mas e esse nível de comunhão já é interessante e mais profundo, porque ele mostra que o que deve nos unir não são eventos, ou seja, não é um retiro de jovens que acontece a cada 6 meses, não é modismo, não é gosto, você ter os mesmos gostos que a outra pessoa tem, gostar da mesma banda, ou do mesmo estilo musical, andar com roupa parecida. Não, comunhão, o nível de comunhão de fé é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que você gostar dos mesmos filmes e ir para o cinema junto. É você acreditar nas mesmas coisas, acreditar, ter a mesma cosmovisão, a mesma doutrina. E chegando para o nível de comunhão mais profundo, que é o nível de comunhão de coração e mente.
ou mente e coração. É você amar aquela pessoa. Você tem comunhão no serviço, está junto, tem o mesmo objetivo, você tem a mesma cosmovisão, acredita nas mesmas coisas que essa pessoa acredita, e agora você ama essa pessoa. Então o nível de comunhão é mais profundo, é esse nível de comunhão. Comunhão de coração e mente. É suas afeições estarem voltadas para aquela pessoa. É você querer bem aquela pessoa. É você querer com que aquela pessoa seja feliz. Quando ela está bem, quando coisas boas acontecem na vida dela, você não fica com inveja, você fica feliz com aquela pessoa. E isso de forma profunda. Dentro do seu coração você se sente bem porque aquela pessoa está bem. Isso é comunhão de mente e coração. Então, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta, aí não é uma pergunta retórica, eu queria que vocês respondessem, alguns de vocês. Se você fosse comparar a igreja, ou na nossa realidade, a juventude a um esporte, que esporte seria? Aí pode levantar a mão, pode falar. Qual seria o esporte? Futebol americano. Por quê? É um batendo no outro e é isso aí, né? Mais alguém? Vôlei, por quê? É, verdade. Mais algum? Pode falar, qual? Rugby. Explica aí esse esporte aí, que é muito chique para mim. Precisa de força. É, você lembra dessa pregação, né? Mais alguém? Xadrez. Mas xadrez você joga sozinho, né? É. Mais alguém? Mais alguém? Futebol? Por quê? Futebol. Futebol tem uma estrela no time? Geralmente tem. Um jogador sozinho pode fazer com que o time ganhe? Pode. Pode. Um jogador sozinho pode prejudicar o time todo? Pode. O esporte que eu pensei que representa a igreja ou uma juventude que vive em comunhão é o remo. Aí eu coloquei uma imagem, aí se possível, para deixar essa imagem não tirar, porque eu queria explicar a função de cada atleta para que a gente entenda como a igreja deve ser, como a igreja deve viver em comunhão, em unidade. Então, por que eu escolhi o remo? Existem várias modalidades diferentes, aí você está vendo aí. Veja, cada pessoa tem uma função específica. Mas quando você vê, se eu não tivesse colocado o nome nessa imagem, seria todo mundo igual. Já é a primeira lição da imagem. Aí deixa eu começar a explicar a função de cada um para você entender como a igreja deve ser. A pessoa que fica na frente é chamada de proa, que é a parte da frente do barco, né? Geralmente, olha só que coisa interessante, geralmente é a pessoa mais pequena da equipe, a pessoa mais, entre aspas, fraca, magra, ou seja, aparentemente mais fraca, vamos dizer assim. A função dessa pessoa é manter o equilíbrio do barco. E note que esse tipo de embarcação, ele é tão fininho que se ele parar, ele vira, ele não consegue se equilibrar, porque é um barco muito fino, então tem que estar sempre em movimento. Aparentemente é a pessoa mais frágil, mais fraca, mas tem uma função essencial, que é manter o equilíbrio. É a função do proa, o primeiro tripulante. O segundo, o nome dele é sota-proa ou meia-nau, tem esses dois nomes, que está imediatamente atrás dele. Esse sim é a pessoa mais forte,
aquela pessoa musculosa, robusta, que quando você vê, tem medo, e ele tem a função de força, de colocar força na embarcação. Então, a principal função ou objetivo desse tripulante é colocar sua força para que a embarcação prossiga. Imediatamente atrás desse tripulante tem o sota-voga ou meia-nau também, tem esses dois nomes. Ele fica atrás do sota-proa e ele tem a função de ajudar o voga, que é o último, a manter o ritmo. Então, o último tripulante ele tem a função de manter o ritmo da remada, ser uma coisa constante. O que está imediatamente à frente dele tem a única função de fazer com que o ritmo permaneça constante. Então, o último tem a função de ditar o ritmo, o que está na frente dele tem a função de meio que ficar olhando atento para que ele não deixe o ritmo do barco sair da velocidade. Está ficando clara a função de cada um? Ficou ou não? Então, cada um tem uma função específica e todos cooperam com o mesmo objetivo. Se você olhar a embarcação, se não tivesse os nomes, seria todo mundo igual. Não existe estrela. Uma pergunta que eu coloquei, mas onde está o timoneiro? Onde é que está o líder aí? E aqui a gente já tira outra lição. Nesse tipo de embarcação, o leme fica nos pés. É só duas cordinhas, uma fica no pé e a outra na outra. Quando ele vai com o pé para frente ou com a perna, o barco vai para a esquerda. Quando vai com o outro, o barco vai para a direita. Olha só que lição interessante. Ele é o líder e é o primeiro também, é o proa que faz isso. Aparentemente, ele é a pessoa mais frágil, mais fraca, mais magrinha. Aparentemente, quem vê de longe não sabe que ele é o líder, não percebe que ele tem a função de direcionar toda a embarcação. Então, aqui nós temos algumas lições de como deve ser a igreja. Primeiro, não existem estrelas na igreja. Segundo, cada um faz a sua parte para que o todo siga de forma objetiva, rápida e alcance seus objetivos. Cada um tem a função de ajudar o outro e cada um é importante. Imagine que o sota-proa, que é o que coloca a força, fosse o atleta mais forte desse esporte em todo mundo. Mas com toda a sua força, ele conseguiria manter o ritmo e manter o equilíbrio? Não. Imagine que o melhor timoneiro, o proa, que é o que vai à frente, fosse o melhor em todo mundo. Ele consegue manter o barco equilibrado, e manter o barco equilibrado influencia diretamente na velocidade, porque quanto mais o barco pende, mais velocidade ele perde, né? Então o barco tem que seguir em linha reta. Imagine que se ele fosse o melhor, ele conseguisse manter o barco sem desvio nenhum. Mas ele não tem força para impulsionar o barco rápido para frente. Tudo que ele consegue fazer é manter o equilíbrio do barco. Imagine que o barco tivesse esses dois muito bons, mas o voga que está lá atrás não consegue manter o ritmo da remada da equipe. Então eles podem disparar em uma competição, vão muito rápido, porque tem o mais forte e tem o que consegue manter o equilíbrio. Mas na metade da prova o ritmo começa a diminuir. O andamento vai caindo, caindo e os outros barcos vão chegando e vão passando. Por quê? Porque na equipe cada pessoa é importante, cada pessoa deve fazer a sua função e fazer com que a função do outro fique mais leve e mais suave. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com essa ilustração? Como a igreja deve ser? Como a equipe de louvor da juventude deve ser? Como a equipe de mídia deve ser, como a igreja como um todo deve ser. Eu estou conseguindo ser claro? Então, meus irmãos, isso é comunhão bíblica. Isso é comunhão bíblica. É você ter comunhão de serviço, ter comunhão de fé e ter comunhão de mente e coração. É você amar de verdade as pessoas.
porque o tema da pregação dessa noite é coisas impressionantes acontecem quando estamos em comunhão. Nessa ilustração nós vimos essas funções e como isso ajuda na caminhada cristã. Então eu já quero começar a me encaminhar para a conclusão dessa noite, para o final dessa mensagem. Coisas impressionantes acontecem quando estamos em comunhão. Nós vimos apenas o versículo 42. Olha agora para o versículo 43. Nós vamos ver agora o que acontece quando nós temos esse nível profundo de comunhão. O que pode acontecer com a juventude da Congregacional Central, se vocês colocarem isso em prática. O que pode acontecer com a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, se nós colocarmos esse nível de comunhão em prática. O versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Veja, em cada alma havia o mesmo sentimento. Em cada coração, em cada mente, o mesmo objetivo. Era como a embarcação que eu acabei de dar o exemplo, do barco a remo, toda a equipe tem o mesmo foco, o mesmo objetivo. Em cada alma havia o mesmo sentimento, que era de temor, de reverência a tudo que estava sendo feito e vivido. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, ou seja, coisas impressionantes aconteceram nesse tempo. Nesse tempo, cegos enxergavam, pessoas aleijadas andavam, e isso era uma marca de autoridade da fundação da igreja. Era a autoridade apostólica sendo colocada em prática. Coisas impressionantes acontecem, meus irmãos, quando nós estamos em comunhão. Mas eu queria ressaltar que o foco aqui não é os milagres que aconteceram. O foco aqui é Jesus Cristo, agora não presente mais fisicamente, porque ele já havia subido aos céus, como nós vimos na introdução, mas como Jesus Cristo agora estava fundando a sua igreja através dos seus apóstolos. É Jesus Cristo colocando em prática, ou os apóstolos colocando em prática aquilo que Jesus Cristo ordenou. Em Mateus 28, ir e fazer discípulos. Então, o foco aqui não é os milagres. O foco aqui não são os prodígios que eram feitos, mas a comunhão de como os irmãos se amavam. Note o versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais uma vez, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham comunhão no serviço, comunhão de fé e comunhão de mente e coração. Eles estavam sempre juntos, a vida deles era compartilhada. Tinham tudo, meus irmãos, em comum, tudo. Aí eu queria aqui abrir um parênteses e mostrar o quanto seria estranho, o quanto seria perigoso se o seu círculo de amizades como jovem, se os seus amigos mais íntimos não têm a mesma fé que você. Veja, não estou dizendo que você não pode ter amigos que não compartilham da mesma fé que você. Você pode e deve. Mas será que você procura alguém que não tem a mesma fé para se aconselhar, para buscar abrigo? Será que os seus 5 melhores amigos, a maioria desses 5, não acreditam no mesmo Deus que você? Porque eu tenho certeza absoluta que é impossível ter uma comunhão profunda nesses 3 níveis, um crente salvo em Jesus Cristo com alguém que não compartilha da mesma fé. Porque sequer você vai poder estar com ele no mesmo ambiente em um sábado à noite. Uma pessoa que não ama Jesus Cristo, ele não vem para a igreja no sábado à noite. Ele vai fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é desculpa para não estar aqui. E principalmente depois desse tempo de pandemia, que as pessoas usaram isso para não vir para a igreja, mas iam para todos os lugares, iam trabalhar, ficavam torcendo para as aulas voltarem, para poder sair de casa, iam para o supermercado, iam para a padaria, iam para a farmácia, iam para o hospital, mas
a igreja era perigoso para eles virem. Então seria muito estranho se os seus círculos de amizade, os mais próximos, aqueles que são no seu coração, não compartilham da mesma fé que você. Quarta lição, nós encontramos ela no versículo 45. Quarta lição: comunhão não é algo teórico, é o amor colocado em prática. Veja, comunhão, amor, não é algo teórico, é algo que é colocado em prática. Porque no versículo 45, leia comigo, olha só o que os irmãos da igreja do primeiro século fizeram. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui não é um mandamento. Veja que não foi os apóstolos que ordenaram para que isso fosse feito. Isso aqui aconteceu de forma espontânea na igreja do primeiro século. Os irmãos se amavam tanto, eles tinham uma comunhão de mente e coração tão profunda que era impossível eles olharem para o irmão que estava passando necessidade e não fazer nada. Então, de forma espontânea, lembrando, não é um mandamento, eles vendiam os seus bens para ajudar aqueles que tinham necessidade. Com certeza vendiam aquilo que não era essencial para a vida deles, porque eu tenho certeza que uma família não iria se desfazer de algo que é essencial para a subsistência da sua família. Eles vendiam aquilo que eles podiam se desfazer para ajudar os outros. Eu vou compartilhar um testemunho, um exemplo que eu presenciei há muitos e muitos anos atrás, de uma igreja que não é a Nova Vida, faz muito tempo isso, faz mais de 10 anos. Eu nem congregava na Nova Vida. Tinha duas pessoas na igreja que tinham comunhão de serviço. Eles tinham a mesma função na igreja, participavam da mesma equipe. Uma era médica, e uma médica já experiente de carreira, assim, com 30 anos de medicina, com o seu consultório particular, professora de medicina na Facisa, etc. Uma médica experiente. A outra era uma irmã simples que estava desempregada e o seu marido tinha um salário mínimo que dava para comprar, pagar o aluguel e fazer a feira. Essa irmã simples procurou a médica, para pedir ajuda, e pedir literalmente ajuda mesmo. Não ajuda financeira, mas foi expor a situação que estava vivendo. Ela chegou na casa da irmã e disse que estava sofrendo muito e não tinha com quem desabafar, porque se ela desabafasse com o marido, iria colocar mais peso ainda em cima do marido, e preferiu procurar essa irmã para se aconselhar. Ela falou que uma das coisas que mais doía no seu coração é porque ela não tinha como fazer uma feira. Para quem é pai e mãe de família aqui sabe, se você ainda está na casa do pai e da mãe, talvez você não tenha noção do peso que é isso. Ela não podia sequer fazer uma feira porque não tinha uma geladeira para guardar os alimentos perecíveis. Então, todo dia ia lá na mercearia ou no mercadinho da rua e comprava alguma coisa. Ou seja, aí ela falou que tinha um desejo de ter uma geladeira para pelo menos ter o prazer, como mãe de família, de ir no supermercado e fazer a feira do mês. Ela não tinha geladeira, então não podia fazer isso. Aí compartilhou com essa irmã, que era essa médica experiente de carreira. Sabe o que a irmã fez? Disse: minha irmã, é verdade, isso é uma situação muito triste. Vamos orar para que Deus faça alguma coisa. Oraram e cada um foi para suas casas. Você percebe que essa irmã que fez isso, ela tinha comunhão de serviço, estava na mesma equipe, tinha os mesmos objetivos na equipe. Tinha comunhão de fé, estava na mesma igreja, acreditava nas mesmas doutrinas, a cosmovisão era parecida, mas ela tinha comunhão de mente e coração. A comunhão que ela vivia se transformou em algo prático. Ela orou, e isso é fundamental, é importante. Mas ela podia fazer muito mais. Uma geladeira para a irmãzinha que estava desempregada era praticamente um sonho. Para a irmã que era médica, com uma carreira já de décadas, era como se fosse para mim e para você aquele trocadinho que a gente tem para tomar um cafezinho.
Essa irmã, ela amava, ela tinha comunhão de mente e coração? Não, meus irmãos. Então, por isso, a nossa quarta lição é essa. Comunhão não é algo teórico. Não é você vir para a igreja, abraçar, dizer que ama. E isso é bom, isso é fundamental. As pessoas precisam ouvir e isso precisam ser abraçadas. Mas é algo que é colocado em prática. É algo que faz você andar a segunda milha. É algo que faz você se sacrificar pelo próximo. Então, quarta lição, comunhão não é algo teórico, é o amor colocado em prática. Nós vamos para a quinta e última lição dessa noite, no versículo 46. A lição é: a comunhão deve ser uma realidade diária, não uma rotina semanal. A comunhão deve ser uma realidade diária, não uma rotina semanal. Porque o verso 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Qual é a primeira palavra do versículo 46? Qual? Diariamente. Ou seja, comunhão não é algo que acontece a cada 8 dias no sábado à noite, quando você se junta com os jovens. Comunhão não é algo que acontece apenas no domingo, quando tem o culto de celebração, a escola bíblica dominical. Comunhão é você compartilhar a vida. Note que eles faziam isso todos os dias e eram todos juntos, era de forma unânimes. E eles faziam isso aonde? No templo. Meus irmãos, é fundamental para a sua fé, para a sua saúde espiritual, você estar na igreja. É fundamental para a sua fé, para a sua saúde espiritual, você estar no templo. Eles também frequentavam as casas um dos outros. Eles não eram aqueles que se conheciam, que tinham comunhão apenas em nível de serviço, na mesma equipe. Eles iam para a casa um dos outros, faziam aquilo que todo crente faz e faz muito, que é comer. Partiam pão de casa em casa, isso com alegria e singeleza de coração. O versículo 47, aí já estou encerrando, fala como era que esses irmãos estavam colocando isso em prática. Eles louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, coisas impressionantes acontecem quando estamos em comunhão. Note que esse povo aqui que Lucas fala no versículo 47, não são os irmãos convertidos. Os irmãos convertidos conquistaram a simpatia de todo o povo que perseguia, seja judeu, seja romano, agora viam como eles se amavam. Eles podiam não acreditar nas mesmas coisas, mas eles, no mínimo, admiravam como eles se cuidavam, como eles se amavam. Não havia necessidade para a igreja do primeiro século, porque eles se amavam. Uma pessoa não ficava sem ter o que comer em casa, porque eles se amavam. Não eram apenas milagres, prodígios e sinais que eram essas coisas impressionantes. O que mais me impressiona é o amor com que eles se amavam. Não foi os 3.000 convertidos com apenas uma pregação que me impressiona quando eu leio Atos, capítulo 2. É o amor que a igreja vivia. E, meus irmãos, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e perguntasse de forma bem calma: você quer experimentar coisas impressionantes? Vire para a pessoa do outro lado, que eu estou vendo que gente não falou. Você quer experimentar coisas impressionantes? Aí quem vai responder é você. Olhe de novo e diga: viva em comunhão. Diga para outra pessoa: viva em comunhão. E é assim que eu encerro. Espero que o Senhor aplique isso nos corações de cada um. Espero que vocês saiam daqui. Aí queria chamar o louvor. Com esse desejo, com o coração aquecido. Não seja como Jubileu. Lembra de Jubileu lá no comecinho da história? No começo da pregação?
Não seja como Jubileu, que não participava de nada, que não vinha para os cultos, que não ia para o retiro, que não participava de nenhuma programação da igreja e ainda acusava os outros de não o acolherem. Não seja essa pessoa, porque pode aparecer um líder que é meio doido e vai tentar afogar você, como o líder de Jubileu fez. Eu queria que você curvasse sua cabeça para a gente orar, pedindo ao Senhor para que essas lições sejam aplicadas em nosso coração. Eu espero de todo o coração que você consiga viver em comunhão com os irmãos, que você faça parte da igreja, que você ame a sua igreja, que você se desgaste e se dedique à sua igreja. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar.